Henrique e Juliano dessa vez foram além. Colocaram 6 caminhonetes com som trio goiano no palco. A galera curtiu até amanhecer e ainda teve Xande de Avião tocando com muito som automotivo. Rapaz, o público do Tocantins é diferente mesmo. Era 9 da manhã e ainda tinha uma multidão firme e forte. E até a Virgínia colou no rolê. Se liga na animação dessa galera. Até o pai do Neymar veio conhecer esse tal de trio goiano. Neymar, pai do Neymar.